Por que os relacionamentos não dão certo? Por que é tão difícil viver a dois? Por que o índice de divórcio só aumenta? Bom, não é muito difícil chegar a uma conclusão. Quando você precisa entrar para uma universidade, mesmo já tendo feito primeiro grau, segundo grau, tendo estudado a vida toda, você ainda entra num treinamento mais. Você entra no pré-vestibular, no cursinho, para poder prestar a prova para a tão sonhada universidade. Quando você passa por uma multinacional, por uma empresa reconhecida no mercado, você fica no mínimo 3 meses sendo trainee, sendo treinado para aquela nova função, para aquele novo cargo. Mas para o casamento não. Para o casamento simplesmente, estou apaixonado, vou casar. Nós não nos treinamos para um relacionamento a dois. E na vida, tudo que é bom, você precisa treinar para ser ou ter. Tudo que é ruim, já veio com você. Tenho certeza que você nunca viu alguém fazendo curso para ser pobre. Vou fazer 3 meses de curso intensivo para ser pobre. Não precisa. É só não fazer nada que você será pobre. Agora, para qualquer coisa boa na vida, para ser próspero, para crescer, para ter um relacionamento feliz, para ter uma vida saudável, tudo vai exigir treinamento. Assim é no teu relacionamento. Muitos já estão casados hoje, muitos já estão no seu relacionamento hoje e não tem mais como voltar atrás. Casaram sem treinar, casaram sem se preparar. A inteligência bíblica diz em Provérbios que na multidão dos conselheiros há sucesso, mas não havendo conselhos, fracassam os projetos. As pessoas que casam ou que assumem um relacionamento sem treinamento e sem conselhos são fortes candidatos ao fracasso. Agora, além do treinamento ou da falta dele, quais são as maiores dificuldades que um casal, que um relacionamento a dois enfrenta? Primeiro, a diferença cultural de criação de cada um. Segundo, a diferença de gênero. Cada um tem suas manias. O homem, né, o gênero masculino, tem suas formas de agir. O homem geralmente é mais distraído, não sabe onde estão as coisas. A mulher já é detalhista, sabe onde está tudo. A mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, o homem só consegue fazer uma. A diferença de gênero, masculino e feminino. Nós também temos as diferenças de temperamento. Às vezes um é dominante, o outro já é mais extrovertido, ou um é paciente, o outro é analítico. Ou seja, as diferenças de temperamento também têm trazido fortes conflitos, porque as pessoas não sabem identificar para poder mudar. Você só muda o que identifica. Como você vai identificar algo se você não tem conhecimento para? Você precisa ter conhecimento para aprender a identificar e logo após identificar, começar o processo de transformação. Outro problema muito comum, muito recorrente, é a diferença de traumas na infância. Cada um tem um trauma, cada um carrega uma dor do passado, uma privação, algo que determina a forma como o cônjuge pensa. É muito importante que você faça uma avaliação do teu relacionamento, entendendo as diferenças de cada um e treine-se para equilibrar essas diferenças. Agora eu quero te dar um grande segredo. O que mais destrói os casamentos, o relacionamento a dois hoje, não são os grandes problemas, são os pequenos. Você não tropeça em montanhas, você tropeça nas pedrinhas. Ou seja, não são os problemões da vida que vão te derrubar, são os pequenos e constantes. Esses pequenos e constantes problemas nós chamamos de instabilidade. Há um tempo atrás eu estava voltando de um voo internacional com a minha esposa e de repente o avião começa a entrar em uma turbulência e o comandante avisou: prepare-se, aperte os cintos, estamos numa área de instabilidade. Foi apenas 1 minuto de instabilidade, mas todos ficaram com medo. Minha esposa apertou minha mão e a instabilidade emocional, por causa da instabilidade física, já se instalou e foi bem desagradável. Esse voo era um voo de 14 horas. Então eu fiz uma reflexão, eu observei, eu aprendi com essa situação.
e fiz uma reflexão. O que aconteceria se nós ficássemos às 14 horas de voo numa área de instabilidade? Muitos vomitariam, muitos tentariam quebrar a janela de desespero, o pânico se instalaria, seria insuportável. Isso mesmo, insuportável. Se é insuportável você ficar 14 horas numa área de instabilidade, como suportamos ficar 20, 30 anos de casamento instável? Instabilidade emocional, um dia está bem, um dia está mal, um dia acorda romântico, um dia acorda um cavalo. Instabilidade financeira, um dia tem, um dia não tem, um dia pode comprar, outro dia não pode, um mês come no restaurante, 3 meses não come. Instabilidade espiritual, um dia você lê a Bíblia, um dia você quer orar pelos filhos, você quer ter um momento, de transcendência, de crescimento espiritual com a família, outro você parece que está do outro lado, do lado das trevas. A instabilidade é o que derruba, é o que faz fracassar os relacionamentos. Você pode ver que grandes problemas, ao contrário, aproximam. Quando o marido é preso, fica 10 anos preso, a esposa fica 10 anos visitando na cadeia. Quando a empresa quebra, o casal não se separa, eles se fortificam e acabam se levantando juntos. Agora são os pequenos problemas que têm derrubado os casamentos. Eu encerro com uma história que aconteceu comigo recentemente. Eu estava chegando essa semana em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, e durante o voo até aqui, eu vim pedindo a Deus para que me ensinasse com as situações do dia a dia. E lembrei de um versículo de Salomão que diz que ele aprendeu a sabedoria observando todas as coisas. E essa palavra observar ficou na minha mente. Então eu saí do avião e enquanto eu estava esperando a mala, fui ao banheiro do aeroporto. E ali um senhor com aqueles escovão de banheiro, um senhor uniformizado, que era o responsável pela limpeza do banheiro, já ficou posicionado atrás de mim enquanto eu estava na cabine sanitária. Aquilo me assustou e quando eu saí da cabine eu falei, por que o senhor está atrás de mim? Ele falou assim, para pegar lugar na fila, porque se eu não ficar atrás de você, outras pessoas já vão entrar para usar o banheiro. E eu quero limpar ele imediatamente após uma pessoa usar. Porque é mais fácil limpar uma sujeira do que o acúmulo delas. Eu aprendi em 10 anos limpando o banheiro que você não pode deixar acumular a sujeira, senão fica insuportável resolver. E eu aprendi muito com isso. Assim que eu cheguei em casa, eu sentei com a minha esposa e falei, quais são as pequenas sujeiras que a gente tem para resolver? Aquelas pequenas coisas que a gente joga debaixo do tapete, mas no futuro vai acumulando e você já não consegue mais resolver. Você vai perdendo o interesse pelo companheiro, você vai perdendo a admiração. O casamento não sobrevive sem o combustível do casamento, que é a admiração. Não adianta você ter uma Ferrari na mão e não ter gasolina para colocar. A admiração é essa gasolina, é esse combustível. Você precisa investir e preservar a admiração. Uma outra coisa que está derrubando muito os casamentos, está derrubando o relacionamento a dois. Uma recente universidade nos Estados Unidos, uma recente pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos chegou à conclusão, na área psicológica, entrevistando mais de 2.000 casais da América, de que o que dá um destino de destruição para um casal é o desprezo. Com o tempo, com o acúmulo dessas sujeiras que eu estou falando, o desprezo vai se instalando e você já começa a desprezar aquela pessoa que você está convivendo. Então preste atenção, é muito importante que você desenvolva a inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual para trazer estabilidade para o teu relacionamento e para que a tua família nunca seja atingida por isso. Eu acredito que você pode reeditar o passado, plantar sementes de inteligência agora no presente para colher um futuro de paz e prosperidade. Deus abençoe vocês.